Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa o ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Hoje, o último programa ao vivo de 2015. Depois faremos um breve recesso para recarregar as energias e você poderá acompanhar as reprises dos principais programas que fizemos ao longo do ano. Como você sabe, todas as quintas-feiras estamos juntos de você para debater o importante mercado da comunicação e do marketing. Neste nosso último programa do ano, resolvemos fazer um formato diferente. Um grande debate sobre um tema polêmico. O politicamente correto está matando a criatividade? As novas leis buscam cercear atividades publicitárias. Estão corretas? As agências devem apenas se adaptar à nova realidade ou lutar contra alguns abusos do poder público? No meu lado direito, sempre reservado para as agências do ABC, recebo dois grandes profissionais. William Robson, comissário, sócio-diretor da agência Cana, e Rafael Abraão, sócio-diretor da agência Procriativo. Pessoal das agências, o William, primeiro, obrigado por ter vindo. Essa discussão do tema começou num programa que o William veio, no programa número 7, e que a gente depois na Berlim estendeu a conversa quase até as 2 da manhã sobre o tema que a gente vai colocar hoje, por isso eu trouxe o William aqui para debater. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Bonetti. Boa noite pessoal que está assistindo a gente. Vai ser um prazer enorme continuar aquele bate-papo que foi caloroso e fechar com chave de ouro aí esse ano com vocês. Rafa, obrigado por ter vindo, o Procriativo sempre nos ajudando, sempre presente, também para discutir um tema importante, né? Até para o rumo aí das agências, né? Sim, obrigado, boa noite para todos. É bem importante, controverso, tem muito material, está bem rico, é um prazer participar mais uma vez. Bom, e na outra ponta tenho o prazer de receber novamente um dos principais criativos do Brasil. Dil Mota, coaching criativo, eleito o melhor profissional de criação de live marketing pelo Amplo Globos Awards, já presidiu o júri do Prêmio ABC da Comunicação por 2 vezes, espero que presida ainda por muito mais tempo nessa grande parceria que a gente tem. Obrigado, Dil, por ter vindo com a visão aí dos criativos para a gente debater esse tema. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Realmente o assunto é bem palpitante, acho que não tem nenhum de nós que não tenha um friozinho na espinha para falar a respeito do assunto. Ele é bastante controverso e eu acho que vai ser uma discussão muito boa e parabéns por esse formato de debate. Acho que é muito importante a gente também pegar um assunto tão atual e colocar na pauta do programa. Eu acho que isso é importante porque a gente até quer que as agências participem mais. E a ideia é que para o ano que vem a gente pense talvez uma vez por mês fazer esse grande debate. E você sabe que pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema. Vivi, boa noite, estava com saudades de você. Na semana passada você não esteve aqui com a gente. Tudo bem? Boa noite, Bonetti. Boa noite aos convidados. Bom, voltei hoje, normal. E o WhatsApp também voltou, então vocês podem mandar suas perguntas sobre o nosso debate de hoje para o nosso número 972335094 ou também pelo nosso site. Você entra lá, embaixo do nosso vídeo ao vivo já tem também o link para você mandar a sua pergunta. Você vai concorrer hoje a um jantar para 2 pessoas no Tantra ABC, o almoço na Costelaria Berlim e o livro de hoje que é o Politicamente Correto. Desculpa, esse é o tema. O livro de hoje que é a CEO que revolucionou o Yahoo. O nosso debate de hoje, que é o politicamente correto, está matando a criatividade. Vou ficar esperando sua participação nesse último programa do ano. Obrigado, Vivi. Bom, vamos então aqui debater este tema importante, iniciar o nosso debate, né, com esses grandes profissionais que estão aqui. A gente quer muito a sua participação. O politicamente correto está matando a criatividade? Eu peço para o TP subir um pouquinho para me ajudar. Vamos lá? E aí a gente vai começar esse tema e eu quis trazer isso porque 2 semanas atrás, em algumas fanpages do Facebook, algumas empresas publicaram uma matéria da Folha de São Paulo, na qual um dos grandes publicitários do Brasil, Washington Oliveto, que é sócio-diretor da W Macan, colocava a sua opinião de que o pensamento dele é que o politicamente correto acabou com a alegria da liberdade criativa, entre aspas, né? Oliveto colocou essa opinião no evento Arena do Marketing, que foi promovido pela Folha de São Paulo e a SPM no ano passado. Desta forma, retomou-se toda essa discussão no Facebook com o post ali do Oliveto, né? A onda do politicamente correto está muito presente hoje no Brasil de uma forma muito forte, né? Qualquer pequeno desvio de conduta é duramente criticado nas redes sociais, muitas vezes sem uma análise prévia da peça ou da campanha. Coloca uma campanha no ar, já está o pessoal lá no Facebook questionando aquela peça. Diversas leis estão tramitando no Congresso tentando cercear a atividade publicitária, colocando na propaganda e na comunicação
a culpa por diversos males da sociedade. Será que a culpa é nossa mesmo, pessoal? A gente vai debater muito sobre isso. Será que a culpa está toda na propaganda? A onda do politicamente correto não está exagerada demais ou não? Ela está correta. Isso mata ou não a criatividade? Por um outro lado, temos empresários do mundo todo colocando a criatividade como combustível da economia mundial. Para a gente iniciar o debate, nós vamos trazer um vídeo da Endeavor, publicado hoje na sua página, no seu canal no YouTube, que é uma palestra do CAS, onde o John Newbigin, o chairman da Creative England, fala sobre a criatividade como principal motor da economia atual. Vamos dar uma olhada no vídeo e aí a gente começa o debate. Through most of human history, this has been the basic motive power. If you want to grow food, if you want to build a city, if you want to fight a war, you need arms. But for the last 150 years, this has been what's driving the world economy, oil. It's transformed our societies, of course it has. But we also know that it's transforming our planet, not necessarily for the better. And we also know that it's running out. And we also know that a lot of the places where there is oil, it's very difficult to get it out, whether it's in the sea, whether it's under the territory of some nation that's in chaos or whatever. Oil is not the infinitely sustainable answer to our energy needs. But this creativity is what is becoming the real fuel for the way in which the world economy works. And of course, the amazing thing about creativity is that unlike oil, the more oil you use, the less oil you have. The more creativity you use, the more creativity you have. So it's a double bonus if you begin to base your thinking fundamentally on the fact that creativity is the driver and engine of the future. Now, this is a picture of a modern-day factory in China, and it looks modern day, but this is absolutely a symbol of the way the old economy works and is dying. These are people doing an unskilled job. It's repetitive. It doesn't engage them. They don't need to be doing it. They're going to be replaced by machines very soon. That is absolutely not the future, because that's what most modern factories look like. There are no human beings. In Japan, in the car industry, for every 10,000 humans, there are now almost 2,000 robots. And that proportion is changing rapidly. Aí, olha só, um chairman da England Creative falando aí os contrapontos, né, da tecnologia substituindo o homem, mas que a criatividade vai ser o grande combustível da economia. Quero passar para vocês, antes de a gente falar do politicamente correto, a criatividade é o ponto mais importante hoje? Vou começar com o Gil, e aí depois estendo para vocês. É o ponto mais importante hoje para as empresas, a tal da economia criativa? Bom, eu acho o seguinte, a gente vive um mercado cada vez mais disputado. E para você viver num mercado tão disputado, você precisa ter diferenciais. Chame ele de inovação, de criatividade, ou de uma maneira diferente de você fazer as coisas. Eu sou um profundo defensor da criatividade. Eu acho que sim, ela é um peso mais diferente na balança. Ela faz uma empresa ser diferente da outra, ela faz pessoas ser diferentes da outra, ela faz produtos ser diferentes das outras. Óbvio que aí envolve muitas outras coisas, como qualidade, funcionalidade, o produto ou a agência tem que entregar aquilo que eles têm que fazer. Mas eu diria que hoje, talvez o maior risco que a criatividade vem tendo no mundo chama-se commodity. As pessoas estão muito parecidas, as coisas estão muito iguais. É muito difícil você ter alguma coisa que realmente surpreenda. E por que isso? Porque existe um medo de fugir do padrão. Existe uma padronização geral da comunicação, a gente pode ver isso em qualquer mercado, não é uma característica só do Brasil. E isso é importante de ser revisto, porque a criatividade ela realmente pode fazer as coisas serem diferentes. Hoje se tem um nome, né, a gente gosta de terminologias, economia criativa, mas realmente isso é muito importante. Só para você ter uma ideia, Bonetti, em Nova York, na região do Times Square, imagina quanto que custa o aluguel de um teatro no Times Square. Milhões de dólares. Mas se gasta anualmente 3 vezes mais se pagando royalties pelos espetáculos que estão acontecendo lá do que pelo próprio aluguel.
né? Então, acho importante enxergar que, sim, é um caminho muito próspero, mas, assim, é muito importante entender que, para você ser criativo, você também tem que ter coragem. Então, acho que isso realmente o mundo está precisando. Eu quero apimentar o debate, porque eu acho que o debate é bom por isso. Eu vou complementar para você uma pergunta antes de passar para as agências aqui da região. Criatividade é um diferencial, economia criativa. A criatividade do publicitário brasileiro deu uma caída? A gente era mais criativo nos anos 80, nos anos 90 ou não? A gente está ainda muito criativo? Eu tenho conversado com muita gente que trabalha fora do país e uma das perguntas que eu faço é: a criatividade brasileira é um fato? Existe um estilo de criatividade brasileira? E todos eles concordam que sim. A gente tem aí um formato de mercado que permite aos criativos brasileiros ter uma formação muito mais ampla. Ele é um cara muito mais multimeios, multitasking, então realmente existe uma característica. Eu acho que o que deve ter mudado muito, e isso é básico talvez até da questão da disputa, né, da competição. O brasileiro se destacou muito, principalmente nos anos 70, nos anos 80. E quando você tem alguém ganhando muito, as pessoas vão atrás. O que teve de brasileiro que foi para fora, o que teve de agências que vieram para cá. Então, eu acho que existe sim um diferencial ainda. Mas, assim, eu enxergo que, no geral, a publicidade mundial, ela caiu muito. Se você vai algumas vezes em alguns festivais internacionais, você percebe que ano a ano ele vai entrando dentro de uma seara e fala assim, pô, não tem mais nenhum aquele trabalho brilhante, aquele que enche os olhos. De vez em quando aparece um, é mais ou menos isso. E aí a gente vai tentar descobrir aqui um pouco no programa por que isso aconteceu. Bom, vamos lá, agências. Vocês acham, concordam com o Dil, a criatividade tem uma padronização, existe um medo, não se pode ousar, não se ousa por medo do cliente não aprovar, ou porque talvez não seja eficiente, ou não deu retorno esperado, então vamos numa coisa mais linear, ou esse medo do politicamente correto, se eu solto uma campanha mais ousada, eu posso ter um revés. Como que a agência pensa isso? Abraão, começando contigo. Eu penso particularmente, não como agência, porque eu não consigo conversar com todos, mas é muito hipócrita essa questão da politicamente correto. Eu vejo isso como mais um artifício humano aí de tentar mesclar algumas incompetências. Eu acho que está mais chato a publicidade, não só a publicidade, mas todo o trabalho que se demanda uma origem criativa, pelo simples fato da padronização. Enfim, o sistema, os estados querem pessoas iguais consumindo num volume razoavelmente bom, e isso dá uma limada na gente. Até porque nós temos informações, nós temos que passar mensagem através de símbolos, sinais, escritas, imagens, e isso tem uma certa arte, existe um conteúdo implícito ali. E quando você tem algum julgador, você acaba sendo podado, fica tudo muito chato. Um debate como esse daqui, onde eu tenho que tomar muito cuidado para não falar do colega ao lado, da camisa dele e tal, isso se torna muito limitador e ficou muito chato. Então, mas acho que está chato, porque a sociedade colocou isso, é um reflexo então aqui da sociedade. Aí eu vou passar para o William. Está chato ou a gente tem que buscar ser criativo nesse novo universo ou a gente tem que quebrar alguns paradigmas? Qual a tua opinião para a gente começar aqui? Eu acho que a gente primeiro precisa separar a criatividade de modo geral do trabalho de criação de agências, por exemplo. As pessoas, elas estão sim com a criatividade mais podada, mais acomodada, como o Dil falou. Se a gente voltar para o primeiro vídeo, eu acho que faz total sentido a gente acreditar que criatividade é o combustível para a inovação hoje. As pessoas, as empresas, os produtos precisam se reinventar e a criatividade é o caminho para isso. Agora, quando a gente transforma isso em business, o lance da coragem que o Dil falou, ele esbarra em vários assuntos, que aí a gente tem que entender. Falta coragem de quem? Do contratante? Falta coragem de quem? Do cara que está atendendo? Ou falta coragem do criativo? Existe todo um canal com uma série de nuances aí. Nuances e limitações. É o criativo com medo de perder o emprego, o atendimento de não fechar o negócio, o cliente de aprovar alguma coisa que pode... E que isso é reflexo não dentro de agências, mas é reflexo de um comportamento superficial de toda a sociedade. As pessoas, elas ousam menos hoje. É mais fácil seguir o caminho que as outras pessoas estão seguindo. Por isso que a gente tem cada vez mais as coisas parecidas, iguais. Ninguém quer mais pensar.
quer terceirizar esse trabalho. Bom, para a gente acalorar o debate, porque eu falei, a gente tem que hoje trazer aquela discussão para cá, William. Na matéria, o Washington Oliveto ele cita um comercial muito importante, que foi até vencedor de Leão em Cannes. Vamos ver o comercial e depois eu trago o que o Washington falou sobre isso. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Bom, esse é um clássico da propaganda e eu vou falar o que o Washington disse no texto. Abre aspas. Seria impensável mostrar este filme com a Patrícia Lucchesi, um comercial com música clássica e uma menina descobrindo o gesto de ser mulher. Gil, é pra tanto? Eu falei que ia ser polêmico. Eu acho complicado, sabe por quê? Porque é incrível, porque assim, naquela época a gente olhava a Patrícia Lucchesi como uma adolescente que estava se descobrindo, não havia uma conotação tão clara de sensualidade dentro disso, e a gente olhava isso com a poesia que era belíssimo para uma mulher que estava se descobrindo. E eu acho muito interessante que hoje ele passa a ser impossível, porque de repente a gente olha tudo aquilo lá com um olhar ruim. Ah, ali eu estou explorando o feminino, eu estou explorando uma menina, eu estou incentivando pedófilos. Então, dá a impressão de que a gente pegou um caminhão de coisa ruim e começou a colocar isso como filtro. E aí o que eu acho assim, o problema não é a propaganda que é ruim, são a cabeça das pessoas. Exato. Que estão ruins. Dá a impressão de que aquilo lá era um filme talvez muito mais avançado em termos de linguagem e que nós regredimos talvez. Porque a impressão que dá, a gente, na realidade, está complementando o que o pessoal das agências do ABC falou, e é verdade. O mundo está chato, as pessoas estão chatas. Né? E eu até acho engraçado, porque quando eu acho que é incorreto você colocar a palavra político e correto na mesma frase, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, e a impressão que dá é que todo mundo que exige o politicamente correto é porque ele em si, ele é politicamente incorreto. Tem até um livro do Deepak Chopra que chama The Shadow, que ele diz o seguinte, tudo aquilo que você condena é porque você tem dentro de você. E ele cita alguns exemplos bem claros. Aqueles senadores americanos que são contra o homossexualismo, depois se descobre que ele é homossexual. Aquele outro político que perseguia as prostitutas, mas ele gostava dos serviços dela. Então, assim, é uma contradição, quando não uma hipocrisia também. Bom, a gente vai ter que fazer o primeiro intervalo comercial e na volta a gente vai ouvir também mais das agências do ABC sobre esse tema. Antes, uma dica gastronômica para você, o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma gastronomia totalmente diferente, o Gil já foi lá, né, Gil? Muito bom. Carne de tubarão, de javali, coisas muito diferentes, vale a pena você dar um pulo lá para saborear uma gastronomia diferente. A gente vai para o intervalo comercial e na volta debate mais polêmica sobre o politicamente correto matando a criatividade. Esse Bamba é o monobloco. Eu ando com Bamba porque o Bamba anda comigo. Ele me ensina muita coisa. Rudinha, quantas vezes Getúlio Vargas governou o Brasil? 2. E quantas constituições o Brasil já teve? 6, 7. Ah, é? E qual é a cor do Bamba do seu amigo aí de trás? Para aguentar o nosso dia a dia, Bamba, só Bamba. Bom, tá aí mais uma propaganda
politicamente correto, onde já se viu, né, ensinar a colar, coisa do tipo. E a gente fechou o bloco mostrando aquela campanha do Washington Oliveto, magnífica, né? Aquele... Opinião de vocês. E aí eu queria que você colocasse o que você colocou em off. Tá matando essa criatividade ou é, como você colocou, uma desculpa? E como que vocês olham aquela propaganda que a gente colocou aqui, né? Um filme lindo de 1 minuto, uma história linda, e hoje seria mal visto? É um clássico, né? Aquilo é um clássico e você falou exatamente isso. A maldade está nos olhos de quem vê. Agora, a gente trazendo isso para o prisma da nossa profissão, da publicidade, hoje é inconcebível mesmo, dentro desse puritanismo que existe, rodar um filme desse. Não acontece mais. Mas eu acho que isso devia acontecer muito mais, transgredir isso daí, ter uma coragem, que eu já estava falando. Agora, eu queria tocar um outro ponto a respeito de criação, que dentre muitas conversas que nós tivemos fora daqui, eu e o Gil, inclusive, às vezes o processo criativo dentro do nosso trabalho, o cliente ou a campanha ou até mesmo o contrato não exige o 100% da sua capacidade criativa. E um conselho até pessoal, explore essa sua necessidade criativa em outra área, na área artística, alguma coisa disso. Então, por mais chato que fique, que a gente não consiga muita mobilidade na publicidade, na parte comercial da nossa vida, a gente pode explorar isso no pessoal e deixar de ser tão chato. Você tocou num ponto importante, de que hoje talvez fosse inconcebível, mas será que o próprio criativo já não busca se limitar dizendo eu não vou levar isso para o cliente? Se eu levar isso, ele vai ver isso de tal jeito, vai achar que é pedofilia, vai achar que é não sei o quê. Passa um pouco por isso, daquilo, talvez eu uso isso como desculpa ou não consigo pensar numa criatividade, porque às vezes eu também fico pensando no criativo, falar, não vou levar essa peça porque vão falar que eu fui um louco de criar uma peça dessa. É um pouco por aí também, William? Não? Eu acho que pode sim participar um pouco essa questão, mas primeiro que é um pouco da cultura que a gente está construindo, né? O Gil falou da música clássica, pouquíssimas pessoas viriam a propaganda e notariam que tem uma música clássica no fundo, entendeu? Esse é o primeiro fator. Agora, é triste, né? Porque é uma propaganda bonita, pura, não tem conotação nenhuma ruim e a gente... O que limita? O que é politicamente incorreto ali, entendeu? Agora, quando você pega esse cenário e leva para o mundo dos negócios, aí você pode sim ser podado para evitar uma série de questões, que tem cenários e cenários, né? Primeiro, que tipo de anunciante hoje teria investimento para bancar uma propaganda desse tempo hoje em rede nacional? Esse cara, ele quer ser polêmico ou não? E se por acaso gerar polêmica, ele tem tempo de resposta ou não? Então um cenário é tão longo. Mas eu acho que tem pessoas que ficam procurando as coisas ruins nas propagandas para colocar isso nas redes, né, Gil? E aí fica chato para a própria empresa que ela não quer talvez ter esse desgaste. E uma coisa que eu vejo assim, está tudo não apenas muito chato, mas está tudo muito enlatado e está tudo caindo numa vala comum de uma criatividade ruim, na minha opinião. Então, mas aí entra o ponto então, peraí, será que realmente é um problema, o politicamente correto, ou é algo que eu preciso entender que é real hoje e me adaptar? Porque criatividade é justamente isso. Então, se eu não posso... Mas será que a gente já não está se adaptando? Hein, Gil? Então, mas se adaptar é diferente de se acomodar. Eu não posso eu não posso mais fazer uma propaganda do meu primeiro sutiã usando uma moça experimentando essa sensação pela primeira vez na vida dela. Porque isso seria incentivo ao pedofilismo ou qualquer coisa assim. Ok, como ser criativo sem mostrar isso? O fato de você ter que ser politicamente correto é independente de ser criativo. Nós não somos criativos porque estamos parando em algum ponto ali. Bom, passar para Vivi. Vivi, temos perguntas ou opiniões sobre o nosso debate? Temos comentários aqui, eu vou fazer o do Leandro, da Elemento 3. Ele está falando, primeiramente, um grande abraço para todos vocês aí da bancada. E ele gostaria de saber sobre a famosa frase, nada se cria, tudo se copia. Ele quer saber como as agências pensam sobre o uso das referências. Bom tema. Gil, referência é referência, mas tem uma copiazinha ali, tudo se copia, tudo se cria, como que é isso aí? Na realidade, eu acho que a frase, ela é real, ela é verdadeira. Só que existem formas e formas, né? Na realidade, a base da criatividade são referências. Referências e manipulação criativa. Então, quanto mais você vê, mais você cria, mais combustível você vai ter para criar. Agora, é óbvio, isso não significa que uma cópia rasgada, né, significa que isso está certo. Não é certo.
Mas o que é importante dentro disso, até lembrar o seguinte, normalmente são dois formatos diferentes. Quando você pensa de planejamento criativo ou criatividade no sentido da direção de arte ou mesmo da redação, nem sempre o criativo ele consegue ter controle sobre todas as referências que estão na cabeça dele para dizer assim, ó, eu peguei isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Por quê? São muitas sinapses que acontecem ali. Agora, é óbvio, isso não é genérico. Existem pessoas que copiam. Mas eu acho que, assim, é uma verdade, mas da mesma forma como a gente está discutindo politicamente correto, acho que a gente tem que olhar a palavra, no mundo nada a frase, no mundo nada se cria, tudo se copia, na concepção correta dela e não na incorreta. Porque a incorreta significaria que todo mundo faz tudo igual. Não é bem assim. As inspirações são as mesmas. É a mesma coisa que a gente tem hoje quando a gente usa muito banco de imagens, por exemplo. O banco de imagem é o mesmo e ele está servindo a milhões de criativos ao mesmo tempo. A tendência de você fazer alguma coisa parecida com outra é gigante. Por quê? Porque você está buscando na mesma base. Então, significa que ele copiou? Não, ele está buscando a mesma base. Então, é importante essa discussão também, porque se criatividade significa procurar o diferente, buscar o diferente também é sair do lugar comum, não é ficar só pesquisando na internet, com perdão da palavra, levantar a bunda e ir atrás de outras referências, ir na loja, ir no supermercado, ver quem está vendendo, porque as pessoas são a referência melhor que a gente pode ter. Bom, a gente está falando sobre politicamente correto, mas a gente também está falando de leis aqui no nosso país que estão cerceando nossa atividade. E até quando eu estava conversando com o William lá na Belém, eu falei assim, a gente tem que lutar contra as leis. O William, não, a gente tem que se adaptar a essas novas leis. Mas se essa lei impedir do teu cliente anunciar, lembra? A gente discutiu sobre isso. E eu gosto muito de ouvir os nossos grandes mestres que trilharam o nosso caminho. Nós vamos passar para vocês uma entrevista de 4 minutos que eu tive a honra de fazer com o senhor Humberto Mendes em fevereiro deste ano, quando a Sinapro e o Finapro lançaram a pesquisa das agências, do perfil das agências de propaganda do Estado de São Paulo, onde ele fala sobre se é ou não culpa da propaganda. Vamos ouvir o que o senhor Humberto tem a dizer para a gente. Pessoal, o programa Inverso TV continua aqui neste importante evento da Sinapro e a gente encontra nada mais, nada menos com uma das grandes personalidades do mercado e do mundo da publicidade no Brasil, o senhor Humberto Mendes, um dos colunistas da nossa revista, tem nos prestigiado, podendo disseminar, compartilhar o seu amplo conhecimento na área da publicidade. Senhor Humberto, em primeiro lugar, obrigado por nos receber mais uma vez. A gente daqui a pouco vai falar sobre o prêmio ABC da Comunicação, no qual o senhor Humberto foi homenageado, mas eu queria começar perguntando para o senhor a importância do Sinapro para as agências de propaganda, do papel que o Sinapro está fazendo, como essa pesquisa. Que o senhor comentasse um pouquinho dessa trajetória do Sinapro. Eu diria para você o seguinte, quem não é sindicalizado não pode abrir a boca, não pode reclamar de nada. É fundamental que a agência seja sindicalizada para que ela possa pleitear alguma coisa, para que ela possa reclamar, para que ela possa chiar, por exemplo, contra as arbitrariedades, os absurdos que se está cometendo hoje contra a propaganda. Vocês terem ideia, hoje no Senap, no Congresso, tem mais de 200 projetos de proibição à propaganda. E os sindicatos e a FENAPRO, os sindicatos do Brasil e a FENAPRO e as entidades estão unidas nesse sentido, na busca de uma alternativa para evitar que esses, vamos dizer, esses torquemadas de plantão acabem com a nossa atividade. Esse é o papel do sindicato. O sindicato é tão importante no Brasil que nós recebemos, há uns meses atrás, aí, uma visita de 20 e poucos publicitários, profissionais de propaganda da Rússia. Eles vieram saber como é que a FENAPRO funcionava, como é que os sindicatos funcionam. Eu mostrei para eles que a propaganda brasileira só é grande, só é uma das melhores do mundo, só é uma das que estão entre as melhores do mundo, porque nós somos sindicalizados, porque nós acreditamos nisso e nós trabalhamos nisso firmemente. Então, eles saíram daqui, do Brasil, com a ideia de montar alguma coisa lá na antiga União Soviética. Tomara que eles consigam. Bom, senhor Humberto, e como o senhor colocou, parece que tudo é culpa da publicidade, culpa da propaganda, é isso mesmo? Eu vejo com tristeza que não só os deputados, né, mas tem órgãos aí como a Lana, como a Anvisa, para todos eles a culpa dos males do mundo é da propaganda. Quer dizer, as pessoas fumam porque a propaganda vicia, as pessoas bebem porque a propaganda vicia, as crianças ficam balofas porque a propaganda deixa mal acostumadas. Então, ninguém consegue entender
Por que eles não criam coragem e não admitem que eles dão uma péssima educação para a população brasileira desde a mais tenra idade? Por exemplo, desde as capitanias hereditárias, nós nunca tivemos um governo que se preocupasse em ser mais firme com a educação, por exemplo, em passar para a educação, em colocar nos programas de educação projetos voltados para o aconselhamento quanto ao álcool, à bebida, à droga, etc. e tal. A gente não vê isso. No entanto, atribui-se à propaganda a culpa por todos esses males. A culpa não é nossa. A culpa é da péssima educação que o Estado dá para o seu povo. Bom, todo mundo fica preocupado com os jobs, com o dia a dia, a correria. Mas também a gente tem que se responsabilizar e olhar para o que está acontecendo no mercado, não é isso? Você pega, por exemplo, o Marcos Valério, né? Marcos Valério nunca foi publicitário. No entanto, a má fama ficou para a publicidade e criou-se então a ideia de que é o seguinte, tem um bandido no Brasil que está acabando com não sei o quê, que criou o mensalão, que não sei o quê, um publicitário. Ele não é publicitário, nunca foi publicitário, então a gente precisa estar muito atento para isso. Eu faço muita palestra em faculdade no Brasil inteiro, não tem uma em que a meninada não me pergunte do Marcos Valério. Isso é um absurdo, cada vez que eu vou lá, eu gasto uma boa parte do meu tempo limpando esse rastro de merda que o Marcos Valério deixou do nosso negócio. Bom, Sr. Humberto, isso é mais do que importante, porque muitas vezes, como a gente diz, a gente está preocupado com o trabalho e vocês, publicitários, também formam a imagem da nossa profissão, do que nós desenvolvemos e do nosso mercado. Bom, Sr. Humberto, figuraça, homenageado no prêmio do ano passado, um cara que eu respeito demais, sempre nos acolheu muito bem e uma das poucas revistas que o Sr. Humberto escreve é a nossa. Obrigado, Sr. Humberto, pela confiança, viu? E aí, o que vocês acham do que o Sr. Humberto disse? Rafa? Muito bom, muito bom. Mas tem um ponto que ele falou a respeito dos sindicatos, né? Eu trocaria essa palavra pela comunidade em si, né? A comunidade de nós publicitários. A gente tem sim uma responsabilidade direta sobre o que veicular, o que criar, e parte da gente essa orientação aos nossos clientes também, essa nova cultura e precisa de um pouco de engajamento e coragem. Mas a comunidade, né, o engajamento de todos é muito importante para isso acontecer. Agora eu vou cutucar o William, porque foi o tema polêmico do nosso restaurante. Se essas leis são aprovadas, né, e sendo aprovadas, um cliente seu para de anunciar, tira a verba, não é o momento de, essa é a discussão, de nós nos unirmos e lutarmos contra essas leis, ou deixar que elas sejam aprovadas e tentando se adaptar a essas novas realidades? Que esse foi um dos temas que a gente mais discutiu. Eu acho que não é uma questão de você não lutar contra os seus direitos. É uma linha tênue entre você perceber se é momento de eu realmente é contra mim ou realmente é um aviso para que eu preciso mudar a forma que eu tinha de pensar. O Uber é um exemplo disso. Os taxistas foram lá e lutaram contra. Agora, o que você acha? Faz sentido? Para mim é retroceder. Porque era o que as pessoas precisavam, era um serviço melhor, era mais barato, agora eu vou lá e vou lutar contra, é uma legislação. Então, primeiro ponto, essa legislação, eu sou contra por quê? Faz realmente sentido? Se vamos lá, vamos brigar pelo que é nosso. Agora, se não, eu acho que tem que existir, em termos de negócio, flexibilidade para se adaptar. O mundo tem que se reinventar, as coisas não vão ser feitas sempre do mesmo jeito. Mas como que o Sr. Humberto diz? A culpa é tudo da propaganda mesmo? É nossa culpa, a gente que causa todos esses males à sociedade? Eu acho que tem um problema aí sério, que é o uso da comunicação com viés político. Chamar de politicamente correto já é errado, isso, né? Então é como se eu pegasse a palavra e desse a ela um cunho político. A gente tem que entender, a gente vive num mundo capitalista, então desculpa, a publicidade ela vende. Ela não tem obrigação com a verossimilhança, ela não tem que ser a realidade. Eu lembro de um caso que eu soube de uma empresa que vende passagem, uma empresa uma agência de turismo, que usa uma série de atores e que houve um processo de um consumidor que se sentiu lesado porque ele não tinha certeza que aqueles atores usavam a agência para viajar. Então eu fico perguntando, mas por que você está entrando com isso? Hoje a gente tem uma palavra chamada empoderamento. Eu acho que esse é o problema.
As pessoas hoje, eu não acho errado as pessoas terem direito à voz, ter direito à opinião. Mas a hora que você empodera essa história, você começa a gerar um ruído muito grande, porque todo mundo se sente dono da verdade. Eu estava falando com o Abraão agora há pouco, você não tem mais o direito de ser de centro. Se você não estiver do lado direito, você tem que estar do lado esquerdo. É um contra o outro, eu não posso ficar no meio. Então, por exemplo, a propaganda é culpada? Ah, tá, o que acontece nas novelas está tudo bem. A novela influencia muito mais os hábitos da população do que um comercial. É por isso que eu defendo, eu briguei tanto com o William lá, né, no bom sentido, eu defendo o seu Humberto, porque ele até no final da entrevista ele fala, eu vou sempre defender a minha atividade. Porque o que a gente está vendo nas novelas é muito pior do que se vê na propaganda. Então, mas nesse ponto eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor, é isso que o Gil falou. Se é para ser politicamente correto, tem que, se vai tirar alguma cena, não se pode usar, por exemplo, a mulher na publicidade de cerveja, então que ela não apareça na novela tomando cerveja. Eu acho que a gente tem que colocar a nossa atividade e defender a propaganda brasileira, até porque eu tenho, só me complementando para vocês debaterem, eu tenho uma visão muito simples, Gil, Rafa e William. Se você não gosta de uma propaganda de uma marca, não compre o produto. Não precisa tirar ela do ar. É para isso que você ela tem serve. o direito de escolha, mude. É para isso que ela serve. Compre outra marca. Agora, você vai querer tirar aquela propaganda do ar porque ela ofende um grupo A, um grupo B. E hoje está cheio de grupos, está chato demais. Né? Então, a propaganda, ela influencia sim. Esse é o objetivo dela. Sim. Agora, numa sociedade onde a gente tem as pessoas cada vez mais suscetíveis, eu querer vender um produto e a pessoa se viciar, não tem nada a ver com a propaganda. Não. Nenhuma incentiva isso. Concorda? E eu acho que tem um ponto que ele comenta que é importante a respeito da educação. Se você for ver hoje, a gente sabe que a gente sistematicamente tem tido uma educação pior. E pode ser, eu estou chutando aqui, eu nunca estudei a respeito disso. Mas a gente, vamos falar na nossa época, entre aspas, a gente tinha condições de enxergar uma coisa, enxergando ela com ironia. Enxergando que aquilo era uma metáfora, que aquilo não é verdade. Sim. Eu assisti um monte de super-herói que voava de capa e minha mãe nunca tive medo de eu ir na janela e pular. Hoje não faça isso, que as crianças vão pular. Bom, então as crianças são idiotas hoje. E antes ninguém era. Mas eu acho que o próprio bullying é exatamente mostra esse movimento. Que antigamente era bem menor. E eu acho que muitas vezes esses deputados olham para nós como burros, ou seja, a gente não sabendo interpretar a propaganda. Mas, ainda falando sobre o politicamente correto, quem é a favor ou não, o Kleber Carrilho, nosso colunista, está lá em Paris fazendo o pós-doc, ele traz também a sua opinião sobre o tema. Vamos ver. Olá, Luciano. Olá, amigos do ABC da Comunicação. Tudo bem? Você sabe que eu sempre ouço falar que o politicamente correto está acabando com a criatividade na propaganda. Afinal, agora não pode mais fazer campanha com piadas, com um certo machismo. Não, nada disso. Propaganda tem que levar em consideração a cultura da época. E se existe sim um politicamente correto que toma conta principalmente das redes sociais, é essencial que a publicidade esteja pronta para atender às contas, para fazer conteúdo, para desenvolver campanhas, sempre respeitando essas características culturais. Então, não existe nada disso. Antigamente se fazia campanhas mais criativas porque existia mais liberdade. Isso é uma grande bobagem. Afinal, sempre existe um componente de saudosismo nos publicitários. E a publicidade não pode ser assim. A publicidade tem que falar com as pessoas na época em que ela é produzida. Então, sempre quando você ouvir, como eu ouço, olha, o politicamente correto está acabando com o humor na publicidade, na verdade é só uma falta de referência. As pessoas, os criativos principalmente, deveriam buscar as referências em outros lugares a partir de outras referências culturais. Então, vamos sempre pensar no seguinte, a publicidade segue a cultura e não o contrário. E assim a gente faz publicidade com humor, com liberdade e com a possibilidade de falar para as pessoas a partir daquilo que elas acreditam, ok? Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, Kleber. E como a gente está falando de debate, a gente estava ouvindo aqui o vídeo, o Gil, discordo, o William, concordo. Então eu quero ouvir a visão dos dois. William, por favor. William, por favor. Eu acho que o que ele falou é o que eu disse com outras palavras. O politicamente correto, ele bloqueia ou ele é uma coisa que a gente tem que se adaptar? Então, quando você fala que a publicidade acompanha a cultura, é exatamente isso. A forma de se fazer humor hoje
mudou um pouco. Então, se eu ponho humor dessa forma, eu esbarro no politicamente correto. Tá, como ser criativo sem esbarrar nisso? Criatividade é exatamente esse desafio, é encontrar uma outra forma de trazer a ideia. E é o que o Kleber disse, na minha visão é o que o Kleber disse, você se inovar. Criatividade é você passar por esse desafio, conseguir ter uma propaganda hoje que consiga transmitir o mesmo peso, a mesma relevância, sem precisar esbarrar nessas culturas. Gil. Eu acho que tem uma parte, como você falou, William, que eu acho que eu concordo. Eu acho que sim, adaptar-se é uma forma correta de fazer as coisas. Mas o que eu acho que assim, o papel da publicidade não é simplesmente seguir. Ele também tem um papel contraventor e um papel de também ser um gerador de tendências. O que a gente está falando não é saudosismo. Eu estou falando de ter uma liberdade maior. E eu sei que ela também foi ruim. Não vou falar que a publicidade está do lado do bonzinho, não. Ela também vendeu muita coisa ruim, ela também convenceu muita gente a fazer coisa errada. Ela, como qualquer meio de comunicação, tem esse poder. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente está confortável com isso, porque aí significa, então aceita o que querem. E isso, como eu falei, o politicamente correto também é uma ferramenta de manobra política. Eu não estou querendo discutir política no sentido ruim da coisa, mas assim, é uma forma de manipulação também, como a publicidade também é. Meu questionamento é, eu tenho que aceitar isso ou eu também tenho que ir contra? Eu acho que assim, o mundo mudou, as novas gerações são muito diferentes, realmente, são gerações talvez muito mais respeitosas e muito mais cientes do papel que elas têm que ter dentro da sociedade, isso está certo. Mas eu não gosto de enxergar que a publicidade tem que ser cordata com as coisas. Eu acho que ela tem que obrigatoriamente ter algum ponto de discordância para buscar, assim, até para se questionar se isso está certo. Até porque ela pode iniciar movimentos importantes para o país. Bom, vamos para as notícias da semana antes da gente encerrar o segundo bloco. A Ilustraria 3D lançou na última quarta o Viva 2016, uma animação especial sobre a rotina publicitária. Ela levou cerca de 1 mês e meio para tomar forma, contando com todas as etapas de criação, como concept board, storyboard, modelagem 3D, de personagens e objetos, além da texturização, iluminação, edição e mixagem. Recentemente, a cidade de São Paulo inaugurou uma central de compostagem para reciclar resíduos das feiras livres. O projeto servirá de referência para outros pátios de 4 centrais que serão implantadas em 2016 e contou com a presença do prefeito Fernando Haddad durante a abertura oficial. A identidade, adesivação, sinalização e identificação foram feitas pela agência New Mind de São Bernardo do Campo, integrante do Grupo LAN. Na última terça-feira, dia 15 de dezembro, no pavilhão Veracruz em São Bernardo do Campo, aconteceu a festa do Polo Design Center, que nesse ano, além de homenagear os destaques do ano, celebrou os 15 anos da Associação de Empresários, Lojistas, Arquitetos, Designers de Interiores, Imprensa e Autoridades que foram prestigiar o evento, que teve como tema o fantástico mundo da criatividade, e a festa teve a cenografia assinada pela Bueno BR de São Bernardo. A Unit Press, também uma agência de São Bernardo, finalizou um job para o Cindy Preston. O órgão necessitava com urgência da diagramação de uma cartilha com esclarecimento sobre o trabalho temporário no Brasil. A agência executou o projeto com um material de 44 páginas dentro do prazo solicitado, conferindo à cartilha um visual moderno, outro pedido que tinha sido feito pela entidade. Ele foi desenvolvido em conjunto com a agência Newswire, aí se eu errei, do jornalista Marco Piva, uma parceria que já dura mais de 5 anos. A Agax Brasil, com sede em São Caetano do Sul, conquistou recentemente a conta da Fortigar, que passou a ser a mais nova cliente da agência. O primeiro job incluiu a organização do evento de lançamento dos produtos da mais nova linha da marca HTP Pro Nutrition, voltada exclusivamente para o público feminino. O evento foi sediado em São Paulo, no Instituto Tamiotac, em Pinheiros, e a atriz Cláudia Raia foi a responsável por apresentar toda a linha. E para a gente encerrar esse bloco, uma outra dica gastronômica, que é a Berlim Costelaria, que foi onde a gente começou essa discussão, né, William? Onde você pode saborear uma costela muito bacana, com uma cerveja bem gelada. Fica aí a dica, principalmente agora nas festas de final de ano. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta para debater e finalizar esse debate tão polêmico, se a criatividade está morrendo ou não.
Mude a paisagem. Entre no Santana Quantum 87. Olha como que eram os atributos que se vendia do carro, hein? Totalmente diferente de hoje, né? Vale a pena a gente falar sobre isso. Bom, vamos voltar para o nosso debate que está quente. Já vou passar para a Vivi que tem comentários. Mas, Rafa, você queria comentar alguma coisa sobre o que o Kleber tinha dito? Sim. Eu não concordo com uma parte do que ele disse sobre a cultura está aí e a publicidade tem que se adaptar a ela. Eu acho isso meio contraditório, até porque a cultura nem sempre é muito certa. Todo mundo diz que é assim, então assim tem que ser. Eu acho que não funciona assim. Então, tomar muito cuidado sobre seguir a cultura do país. Obviamente, quando a gente faz uma campanha, a gente tem que levar em consideração, né, a cognição cultural de quem vai receber a mensagem. Entretanto, para uma evolução criativa, que é o tema aqui... até cultural. E até cultural, justamente, que são paralelas. Que temos essa missão, né? Temos essa missão também. Sim, e somos culpados, às vezes, por isso, né? Mas, enfim, então, a gente precisa... Eu acho que até ser um pouco rebelde. E aí, quando eu disse bem no comecinho que está tudo muito chato, é por isso. Tem que ter um pouquinho mais de rock and roll nesse negócio. Só para você ter uma ideia, teve a festa do Prêmio Caboré. Eu tive a oportunidade de ir cobrir o Prêmio Caboré. Encontrei um amigo meu de faculdade, que é diretor da Conspiração Filmes, e a gente conversando sobre isso. E ele comentou de um filme do Conar que deu Conar. Pô, assim, é o cúmulo do absurdo, né? Isso Então, acho que, assim, essa coisa cultural que você falou, a gente tem que... E parece que está todo mundo com a razão e que quem faz está errado. E aí acho que as marcas começam a ficar com medo de fazer algumas coisas e acaba se colocando numa vala comum muito chata. E hoje, com os canais, mídia social, enfim, essa liberdade de expressão, você tem muitos juízes hoje em dia, né? Você tem muito juiz na internet, muito moralista, e isso se torna muito segregador, você fica engessado. E todo mundo está certo, né? E é difícil você conseguir agradar todo mundo também, né? Mas eu acho que o que o Rafael falou, eu estou de acordo, você não precisa fugir do politicamente correto para ser intrigante, para conseguir fazer algo que mova as pessoas. Sim. O Itaú está com uma campanha de Feliz 2016, se eu não me engano, no ar, em graus menores de intriga, mas ela fala do mundo digital, fala sobre a forma mais superficial que a gente tem de viver a vida e as relações, de forma intrigante, mas ainda de forma respeitosa. Existe um bom senso ali para poder falar alguma coisa que as pessoas não estavam esperando ouvir, entendeu? E só quero apimentar aqui o debate, o pessoal tem comentado aqui no meu Face aqui, que está importante, está legal o debate, a gente precisaria 3 horas aqui para debater. Sabe que às vezes eu acho que tem algumas empresas que, para ser cool, então, por exemplo, uma empresa de celular, eu vou falar que não é legal falar muito tempo no celular, porque eu sou cool, eu sou politicamente correto. É lógico que ela quer vender mais consumo de celular, né? Mas pega bem não falar tão bem tanto no celular. Vi isso numa palestra sua, inclusive. Você fornece uma vulnerabilidade do seu produto, da sua marca, e aí você consegue ter um atrativo maior. Nossa, eles também erram, eles também... Cria similaridade, né? Sim, você cria uma identificação com as pessoas e faz com que isso seja... Porque a marca quer parecer politicamente correta. Como é isso, Dil? Assim, É que é aí que está, né? O politicamente correto, antes de mais nada, eu acho que o grande problema do politicamente correto é que ele não procura o bom, ele patrulha o ruim, né? Então, eu acho que isso é ruim. Então, o que eu acho é que algumas empresas já estão se aproveitando disso. Já que a onda é politicamente correta, se eu for politicamente correto mesmo, as pessoas vão gostar de mim. E o que o Rafael estava falando é uma tendência já de uns 2, 3 anos, que o Trem do Alt contava, que era justamente isso, que os consumidores acreditam mais nas empresas falíveis. Ou seja, olha, desculpa, gente, errei, estou corrigindo. Porque ele não acredita no que nunca erra. É impossível ninguém nunca errar. Sim. Mas aí é o lado negro da publicidade, né? Você mostra a sua fragilidade porque você quer parecer realmente sincero ou você está fazendo isso de forma manipulativa? Aí é o ônus e o bônus que a gente tem com a ferramenta. E, no fundo, a gente está falando de manipulação de qualquer forma. Sim. O politicamente correto ou incorreto, os dois manipulam. Sim. Não é? E a gente não pode esquecer que você falou que publicidade vende, né? Publicidade é a comunicação persuasiva, gente. Né? E faz parte do nosso trabalho. Senão a gente vai ficar falando só de ONG, né? Antes eu brincava na faculdade que a gente ia fazer propaganda de ONG e de político. Político nem produto bom é. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito boa assim, o teu site é .com.org. Então, se você é .com, você tem que vender, querido. Não tem outro jeito. Não tem jeito. A sociedade ainda é capitalista, né? A gente ainda vive nesse regime. Bom, Vivi, temos comentários?
Temos comentários. A Raíssa Couto, ela é designer na agência Cana e ela disse que também está adorando o tema, principalmente porque hoje os conflitos políticos eles estão cada vez mais ganhando peso e servindo como desculpa para todo tipo de comportamento que vá contra a opinião de alguém. E ela quer saber como lidar com esse peso das opiniões e discussões, principalmente nas redes sociais, que recebem comentários de todos os tipos, tem muita gente falando muita coisa nas redes sociais. Como fazer aí quando você vai uma campanha e vai todo mundo para a rede social falar mal da tua campanha? Aí só como um complemento para o debate, Curitiba fez isso com um outdoor, né? Recentemente, colocou um outdoor super polêmico, choveram textos, manifestações, textos longos, os grandes publicitários falando milhões de coisas e depois era uma campanha para dizer, tá vendo, você chamou atenção para isso, só que você não faz, né? Como que é isso também, Dil? Como é que fazer isso? Só um detalhe, né? O Fernando Dias fala assim, tira o hater e isola ele. Eu acho que assim, é praticamente impossível hoje você ter um controle de 100% de aceitação dentro da rede social. Até porque, na realidade, cada uma dessas pessoas que estão nas redes sociais, eles são uma mídia de alguma forma. E as marcas têm medo desse poder de mobilização que essas pessoas têm. Eu acho que as marcas têm que ser muito ágeis na resposta. Usar o bom humor. Eu já vi muitas marcas responder isso de uma maneira muito inteligente, porque na realidade existem muitas pessoas que o que elas mais querem é fazer barulho mesmo, elas querem gerar ruído. Então, a partir do momento que você consegue ter uma resposta muito rápida, ter uma estrutura, né, um back-office para ser ágil e colocar o ponto certo, eu acho que assim, a pessoa falou, você tem que na hora já dar uma resposta e falar assim, veja, não é bem assim, é de outro jeito. E entender o seguinte, acho que a gente até discutiu isso um pouco, tá certo. Existe um empoderamento muito grande da população como um todo, isso, de um jeito geral, não acho ruim. Mas a gente tem que entender que às vezes eles não estão certos. E se você concorda com o erro dele, você está dando uma mensagem errada também. Eu fiz a lição de casa, né, dei uma olhada na internet, li algumas coisas a respeito e eu vi uma expressão do Marcelo Taz, de uma entrevista no Canal Livre, ele falou sobre o movimento do coitadismo, né? Então, todo mundo, é muito mimimi, todo mundo é coitado. É muito mimimi, exatamente. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho, avaliar o contexto dentro de uma educação que nos é cabível, fazer o nosso trabalho, mas parar de mimimi, cada um no seu, né? Bom, Vivi, por favor, apresente os ganhadores dos prêmios desta noite, do nosso último programa ao vivo do ano. Bom, quem ganhou os prêmios de hoje foram a Renata, ela mandou um comentário também, não deu tempo de ler, mas ela ganhou o livro A CEO que Revolucionou o Yahoo. A Raíssa Couto, que mandou esse comentário legal agora sobre as redes sociais, ganhou o almoço na Berlim Costelaria. E o Leandro Jerônimo, da Elemento 3, ganhou o jantar no Tantra ABC. Obrigada a todos que participaram no decorrer de todo o ano e boas festas para vocês. Até o ano que vem. Obrigado, Vivi. Bom, e agora eu quero passar para os convidados poderem se despedir. Lembrando aqui que eles estão com um panetone cedido aqui pela Padaria Brasileira. Obrigado, Eveline. Presenteando vocês com um bom Natal, com um panetone magnífico. Também quero passar para vocês o kit do ABC da Comunicação aqui, um presentinho de Natal aqui para o Rafa e para o William. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo e façam suas conclusões aí, finais sobre esse tema que com certeza ano que vem nós vamos discutir mais. Rafa. Eu deixo aqui a minha insatisfação desse mimimi que a gente estava falando aí. Vamos trabalhar, vamos para cima, vamos ser contestador sim, dentro do que existe aí, com certa moderação e procurar se informar mais também, né? Um pouquinho elevar nosso intelecto aí, porque se depender do nossa iniciativa do Estado, nosso governo, enfim, as coisas não vão mesmo. William? Eu acho que para fechar sobre o tema que a gente falou de criatividade, um bom termômetro é o seguinte, quando você achou que está com a sua criatividade limitada por algum fator, repensa, porque se você conseguiu se limitar, você não está sendo criativo. A criatividade não tem limites. Queria agradecer a participação da Raíssa, da Agência Cana, mandou um comentário para a gente, muito legal. Leandro, todo o pessoal. Obrigado de novo por estar aqui, viu, Bonetti? Muito bom. Eu que agradeço. Dil, um presente também especial para você. Muito de obrigado. Natal e por tudo que você tem feito com a gente. Obrigado por estar aqui e suas conclusões finais deste debate. É muito rápido, né? Daria para a gente conversar mais algumas horas a respeito. Mas eu acho que é muito legal a mensagem que fica aqui como residual. Que assim, para você ser criativo, você precisa de coragem. Para você ter coragem, você tem que também ser um pouco contestador. Acho que o elemento mais importante do nosso mercado é ser contestador.
você tem que contestar o briefing para ver se ele está certo, você tem que contestar os números do cliente para você ter certeza que aquilo está rolando de uma maneira correta, você tem que ser revolucionário até um certo ponto, porque a gente também é um ditador de modas, a gente também influencia a sociedade, a gente influencia os costumes também. Eu acho que a discussão é uma discussão muito profunda, mas eu acho importante, principalmente no ano que a gente vive essa história de crise, a gente não pode começar 2016 com essa crise de identidade. A gente está aqui para fazer um negócio, a gente tem que respeitar certas regras, a gente tem que fazer a coisa rolar de uma maneira legal, e é assim que a gente vai poder ser feliz e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Um ótimo ano para todo mundo que está nos assistindo. Bom, a gente vai trazer isso, quem sabe, num próximo programa e também num evento do ano que vem. Bom, como novamente quero agradecer a Eveline, diretora de marketing da Padaria Brasileira, que cedeu os panetones pra gente. E quero agradecer de uma forma muito especial a Costelaria Berlim, o restaurante Tantra ABC, a Livraria Leitura do Golden Square, a R. Rubio Market Concept, a My Cake Doces e Bolos, a Artbox e a Arebo Comunicação, que estiveram com a gente ao longo do ano. Quero fazer um agradecimento especial ao Carlos Carreiras, que é o diretor aqui da TV Mais ABC, que abriu este importante espaço do mercado da comunicação do Grande ABC, acreditando muito nas agências e nos profissionais da nossa região. Aqui está a caneca hoje do Palmeiras, porque a gente tem 3 canecas aqui normais do programa, os 4 palestrinos, o maior campeão nacional de títulos, eu não podia deixar de fechar com isso, né, Rafa? O maior campeão de títulos nacionais, o Carreiras vai ficar bravo lá em cima, a gente tem que falar do Palmeiras, mas em 2016 a gente volta ao vivo debatendo diversos temas do mercado da comunicação e do marketing. Um Feliz Natal, com muita paz e um ano repleto de saúde, realizações, sucessos e conquistas. Feliz 2016. A gente volta o ano que vem.